É possível segurar o Criador do universo em suas mãos, convidá-lo para o centro do seu ser e, ainda assim, permanecer completamente morto por dentro. É possível que o momento que deveria ser a nossa maior salvação, receber a Sagrada Eucaristia, possa se tornar uma fonte de profunda tristeza para Deus. Muitas vezes, pensamos na Santa Comunhão como um ritual simples, um hábito semanal ou talvez apenas um símbolo. Mas Santa Faustina Kowalska, a secretária da Divina Misericórdia, recebeu um vislumbre aterrorizante e belo da realidade invisível do que realmente acontece no altar. Ela viu o estado espiritual das almas enquanto se aproximavam do cálice. Ela viu a diferença entre um coração que é um jardim de vida e um coração que é um túmulo frio e escuro. Em seu diário, especificamente nos números 1447 e 1385, Jesus retirou o véu. Ele revelou um segredo que deveria fazer cada um de nós tremer com santo temor e arder com amor renovado. Ele descreveu a alma morta, a pessoa que o recebe sem amor, sem graça e sem vida. E ele descreveu a agonia de entrar em tal coração, mas ele também revelou o remédio. Ele revelou o poder de tirar o fôlego de uma única comunhão digna. Hoje, vamos em uma missão de resgate para nossas próprias almas. Vamos descobrir os 10 mistérios da Eucaristia revelados a Santa Faustina, fazendo a contagem regressiva para a realidade número 1, que define nosso destino eterno. Olharemos nos olhos do Jesus sofredor e aprenderemos como consolá-lo. Antes de abrirmos o diário e entrarmos nessas visões, devemos preparar nossos próprios corações. Devemos garantir que não somos as almas mortas de que ele fala. Devemos abrir a porta. Eu convido você, agora mesmo, a criar um santuário de misericórdia nos comentários abaixo. Não deixe este momento passar como apenas mais um vídeo. Faça dele um ato de fé. Por favor, digite as palavras: Jesus, eu confio em vós. E se houver um ente querido, um filho, um cônjuge, um amigo que se afastou dos sacramentos, ou que os recebe sem entendimento, escreva o primeiro nome deles ao lado de sua oração. Vamos colocá-los nos raios de sua misericórdia agora mesmo. Jesus, eu confio em vós. Agora, vamos viajar pelas visões de Santa Faustina e as 10 realidades de receber a Eucaristia, da tragédia da alma morta à glória do tabernáculo vivo. Número 10. A tragédia do convidado não reconhecido. Começamos nossa contagem regressiva com uma tristeza que Jesus expressou frequentemente a Santa Faustina. Uma tristeza que prepara o cenário para as visões mais sombrias que virão. É a tragédia da simples e esmagadora indiferença. Imagine por um momento que um rei viaja pelo mundo para visitar um camponês. Este rei traz com ele a cura para todas as doenças que o camponês tem, ouro para pagar suas dívidas e a escritura de um palácio. O rei bate. O camponês abre a porta, deixa o rei entrar e, imediatamente, vira as costas. O camponês ignora o rei para brincar com a poeira no chão ou para olhar pela janela, as nuvens passando. O rei fica ali, com o presente na mão, completamente ignorado na casa para a qual foi convidado. Jesus disse a Santa Faustina no diário número 1447, quão doloroso me é que as almas tão raramente se unam a mim na Santa Comunhão. Eu espero pelas almas e elas são indiferentes para comigo. Este é o primeiro estágio da alma morta. Ainda não é o ódio a Deus, mas é a frieza de um coração que perdeu seu encanto. Jesus clama: eu as amo terna e sinceramente, e elas desconfiam de mim. Quero cobri-las com as minhas graças, e elas não querem aceitá-las. Devemos nos perguntar: vamos à missa por hábito? Nós caminhamos pelo corredor, olhando para nossos relógios, ou pensando no almoço, ou julgando a roupa da pessoa no banco à nossa frente. Jesus fala conosco através de Faustina, com uma voz cheia de melancolia. Tratam-me como uma coisa morta, ao passo que o meu coração está cheio de amor e misericórdia. Este é o primeiro aviso. Quando tratamos o Deus vivo como um objeto morto, começamos a amortecer nossas próprias almas, paramos de ver o milagre, e quando paramos de ver o milagre,
corremos o risco de caminhar para o fogo sem nem perceber. A indiferença do mundo moderno é o terreno fértil para o sacrilégio que parte o coração de Cristo. Não estamos apenas recebendo pão, estamos recebendo uma pessoa que está loucamente apaixonada por nós e que fica com o coração partido quando o tratamos como uma peça de mobília em nossas vidas. Número 9. A visão do cálice vazio. À medida que nos aprofundamos nas revelações dadas a Santa Faustina, as imagens tornam-se mais específicas e mais desafiadoras. Jesus não reclama apenas de indiferença. Ele explica por que a alma indiferente é um lugar tão doloroso para ele habitar. Ele usa a imagem de fome e comida, mas não somos nós que estamos com fome nesta visão. É Deus. Parece impossível, como o Criador, que não precisa de nada, pode estar com fome. Ele tem fome do nosso amor. Ele tem fome da nossa atenção. Quando recebemos a Eucaristia, devemos alimentá-lo com nossa adoração, assim como ele nos alimenta, com seu corpo e sangue. É uma troca mútua de vida. Mas ouça a tristeza em sua voz, no diário número 1447. Entro em certos corações, mas não encontro neles alimento. Imagine entrar em uma casa onde você é esperado. Você é o convidado de honra, mas a mesa está vazia, a lareira está fria, o anfitrião olha para você com olhos vazios, não há nada lá para você. Quando Jesus entra em uma alma que é distraída, mundana ou morna, ele procura o alimento do nosso afeto, ele procura um pequeno ato de fé, ele procura uma oração que diga: Senhor, eu não sou digno, mas eu te amo. Mas na alma morta, ou mesmo na alma morna, ele não encontra nada. Ele diz: não encontro alimento. Esta visão nos desafia a examinar a preparação que fazemos antes da missa. Nós jejuamos não apenas de comida, mas de barulho. Preparamos uma refeição de orações para Jesus ou oferecemos a ele uma mesa vazia. Santa Faustina costumava passar o tempo antes da missa adornando seu coração com atos de amor, especificamente para que, quando Jesus chegasse na Eucaristia, encontrasse um banquete de afeto esperando por ele. Ela ficava aterrorizada com a ideia de que Jesus viria até ela e encontraria seu coração vazio. Devemos perceber que a Eucaristia é um relacionamento de via dupla. Se o recebemos, mas não damos nada de nós mesmos, nenhuma confiança, nenhum amor, nenhuma entrega, nós o deixamos faminto no meio de nossas almas. Número 8. A realidade do objeto morto. Aqui, o aviso de Jesus torna-se mais agudo. Passamos do coração vazio para o coração que fundamentalmente entende errado quem ele é. Esta é a visão do objeto morto. Em nosso mundo moderno, estamos cercados por coisas. Usamos nossos telefones, dirigimos nossos carros, comemos nossa comida. Estes são objetos. Eles não têm sentimentos. Eles não têm consciência. Nós os usamos e os guardamos. Jesus avisou explicitamente Santa Faustina que muitas almas o tratam exatamente assim na Eucaristia. Ele disse: tratam-me como uma coisa morta. Isso atinge o cerne da crise de fé que vemos hoje. Se você realmente acreditasse que a hóstia era o coração pulsante de Deus, o mesmo coração que parou de bater na cruz e começou a bater novamente na ressurreição, você lidaria com isso casualmente? Você a receberia com pecado em sua consciência? A mentalidade de objeto morto é uma cegueira espiritual. É uma calosidade que se forma sobre os olhos da alma. Quando perdemos o senso do sagrado, começamos a manusear coisas santas com mãos profanas. Santa Faustina viu que essa atitude inflige um tipo específico de dor em Jesus. É a dor de ser desumanizado por sua própria criação. Ele, que é a fonte de toda a vida, é tratado como uma coisa. Pense nas vezes em que saímos correndo da igreja imediatamente após receber a comunhão, tratando o sacramento como um comprimido que engolimos para dar sorte, em vez de uma pessoa que convidamos para entrar. Isso é tratá-lo como um objeto. Jesus disse a Faustina que essa atitude o força a retirar sua presença sensível. Ele não pode se revelar a um coração que se recusa a reconhecê-lo.
como uma pessoa. Se o tratamos como pão, ele permanece silencioso como pão, mas se o tratamos como o Rei dos Reis, ele revela sua realeza aos nossos espíritos. Devemos quebrar o hábito da rotina. Devemos nos sacudir para acordar antes de entrar na fila da comunhão. Devemos dizer a nós mesmos: estou prestes a receber aquele que fez as estrelas. Isso não é uma coisa, é ele. Número 7. O fedor da alma morta. Agora chegamos à imagem mais aterrorizante que Santa Faustina registrou sobre a Eucaristia. Devemos falar da alma morta no sentido literal do pecado mortal. A Igreja ensina que receber a Santa Comunhão em estado de pecado mortal é um sacrilégio. É, nas palavras de São Paulo, comer e beber a própria condenação. Mas Santa Faustina não ouviu apenas a teologia. Ela experimentou a realidade sensorial disso através dos olhos de Jesus. No diário número 1447, Jesus descreve o que ele encontra quando entra em um coração cheio de pecado grave, não arrependido. Ele não mede palavras. Ele diz: em tal alma encontro o fedor do pecado. Muitas vezes pensamos no pecado como uma violação legal, uma quebra de regra. Mas no reino espiritual, o pecado tem uma natureza. Ele tem um cheiro, ele tem um peso, ele é corrupção. Imagine um túmulo que não é aberto há dias. Está cheio de decomposição, é repulsivo à natureza humana. Agora imagine forçar o Deus todo santo, todo puro, todo belo a entrar naquele túmulo e trancar a porta. Isso é o que fazemos quando recebemos a comunhão com uma alma morta. Forçamos a pureza a entrar no meio da corrupção. Jesus diz a Faustina: não posso suportar estar em tal coração. Isso não é porque lhe falta misericórdia. Sua misericórdia é infinita. Ele está disposto a perdoar qualquer pecado, não importa quão terrível, no confessionário. Ele está disposto a lavar e limpar o túmulo antes de entrar, mas quando o arrastamos para a imundície, sem arrependimento, sem pedir primeiro pelo seu sangue purificador, não estamos pedindo misericórdia. Estamos zombando de sua santidade. O fedor do pecado é o cheiro do orgulho, do ódio, da luxúria que foi abraçada e justificada. É o cheiro de uma alma que diz: não preciso das leis de Deus, mas tomarei o prestígio de Deus. Esta visão é um chamado de despertar para todos nós. É por isso que a Igreja nos implora: vá à confissão, lave a casa, não convide o hóspede real para uma casa cheia de lixo. É um ato de amor limpar nossas almas antes de recebê-lo. É um ato de decência básica para com nosso Criador. 6. A retirada imediata da graça. O que acontece quando Jesus entra nessa alma morta? Ele fica? Ele força seu caminho através da escuridão? A resposta que Jesus dá é preocupante. Ele diz a Santa Faustina: saio dela rapidamente. Este é um mistério teológico. Claro, a presença real de Jesus permanece na Eucaristia enquanto as propriedades físicas do pão permanecerem. Jesus está fisicamente presente no estômago do pecador. Mas espiritualmente, no reino da graça e da comunhão, ele parte. Ele retira sua intimidade. Ele retira as luzes e graças que pretendia dar. Ele está presente como um juiz ou como um prisioneiro, mas não como um convidado e salvador. Eu saio dela rapidamente. Há uma profunda tristeza nessas palavras. Implica que ele queria ficar. Ele chegou com malas cheias de graça, pronto para desempacotá-las. Ele queria renovar a alma, decorá-la com virtude, descansar lá. Mas o ambiente da alma era tão hostil, tão tóxico com o fedor do pecado e o tratamento dele como um objeto morto, que ele não podia agir. Ele é despejado pela nossa própria dureza de coração. Isso explica por que tantas pessoas recebem a comunhão por anos e nunca parecem mudar. Elas nunca se tornam mais gentis, mais pacientes ou mais santas. Por quê? Porque elas estão recebendo o sacramento, mas estão expulsando a graça. Elas estão bloqueando os efeitos do remédio ao se recusarem a seguir as ordens do médico. Se nos sentimos presos em nossa vida espiritual, devemos perguntar:
Estamos expulsando Jesus rapidamente após a missa? Damos a ele um motivo para ficar? Ou nosso coração está tão cheio de barulho mundano e hábitos não arrependidos que ele não tem onde se sentar? Número 5. A prisão do coração distraído. Continuamos nossa contagem regressiva, olhando para o que acontece após a recepção da Eucaristia. Esta é uma visão que se aplica a muitos de nós que podem não estar em pecado mortal, mas que estão presos na armadilha do mundo. Jesus reclamou a Santa Faustina sobre as almas que o recebem e, imediatamente depois, o ignoram. Ele disse no diário número 1385: as pessoas procuram Deus longe, mas Ele está bem ali dentro delas. No entanto, o ignoram para falar sobre coisas mundanas. Imagine que um amigo vai à sua casa, você o deixa entrar e, imediatamente, pega o telefone e começa a falar com outra pessoa por 1 hora, ignorando o amigo sentado no seu sofá. Jesus chama isso de prisão do coração. Quando recebemos a comunhão, nos tornamos um tabernáculo vivo. Por aqueles preciosos minutos, enquanto a hóstia se dissolve, somos a coisa mais próxima do céu na terra. Os anjos olham para nós com admiração. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes, saímos pelas portas da igreja e imediatamente começamos a fofocar. Reclamamos da homilia do padre. Verificamos nossos telefones para ver placares esportivos ou notícias. Ligamos o rádio do carro com música alta e o tempo todo Jesus está lá dentro esperando. Ele disse a Faustina: quero conversar com elas, mas elas não querem falar comigo. Elas me deixam sozinho. Ele se torna um prisioneiro na própria alma que veio salvar. Ele está trancado no calabouço de nossos corpos, enquanto nossas mentes vagam para o mercado, o escritório ou a internet. Isso o machuca, porque ele tem segredos que quer nos contar. Ele tem orientação para nossos problemas. Ele tem conforto para nossas ansiedades. Mas ele não pode gritar acima do barulho de nossas distrações. Santa Faustina aprendeu a fazer do tempo após a comunhão o momento mais sagrado do seu dia. Ela fechava os olhos de sua alma para tudo ao seu redor e focava inteiramente no convidado interior. Ela dizia: bem-vindo, meu amor. Tu estás aqui e eu estou aqui. Vamos conversar. Devemos libertar Jesus da prisão de nossa distração. Devemos dar a ele 10 minutos de atenção pura e indivisa após a missa. Esses 10 minutos podem mudar toda a sua vida. Número 4. O mistério do tabernáculo vivo. Agora, o tom de nossa contagem regressiva muda. Vimos o horror da alma morta e o coração indiferente. Agora vamos olhar para a glória da alma viva. O que acontece quando fazemos certo? Santa Faustina recebeu visões de como uma alma pura se parece após a comunhão e é de uma beleza ofuscante. Jesus disse a ela que quando sua alma o recebe com um coração limpo e amor verdadeiro, essa alma se torna um tabernáculo vivo. Ele disse: em tal alma eu me deleito, faço dela o meu trono. Pense na diferença. Na alma morta, ele encontra um túmulo. Na alma viva, ele constrói um trono. Faustina escreve sobre ver raios de luz irradiando de seu próprio peito após a comunhão, raios que ela não conseguia esconder. Ela viu que quando uma pessoa recebe Jesus dignamente, seu anjo da guarda e outros espíritos se aproximam, tratando aquela pessoa com a mesma reverência que mostram ao ostensório no altar. Por quê? Porque naquele momento, não há diferença. Você está carregando Deus. Esta visão revela a imensa dignidade da pessoa humana. Fomos criados para ser portadores da divindade. Quando você recebe a Eucaristia em estado de graça, você é mais poderoso do que as estrelas. Você é um vaso da luz incriada. Se realmente entendêssemos isso, teríamos medo de pecar. Teríamos medo de manchar um vaso tão magnífico. Caminharíamos com dignidade, falaríamos com bondade. Como pode uma língua que acabou de segurar o corpo de Cristo falar palavras de malícia ou fofoca? O tabernáculo vivo é o plano de Deus para você. Ele quer transformar seu coração em um palácio onde ele possa descansar e governar. E a chave para essa transformação é simples.
pureza de coração e intenção. Número 3. A inveja dos anjos. Esta realidade é tão profunda que Santa Faustina a menciona com um sentimento de admiração. É a compreensão de que, no ato da Santa Comunhão, possuímos algo que nem mesmo os serafins e querubins, os anjos mais elevados do céu, possuem. Os anjos podem adorar a Deus, podem ver a Deus, podem amar a Deus, mas não podem receber a Deus. Eles não podem consumi-lo. Não podem ter seu corpo e sangue misturados com sua própria natureza. Esta união é um presente reservado exclusivamente para a humanidade. Santa Faustina escreveu que se os anjos fossem capazes de inveja, eles nos invejariam por duas coisas. Primeiro, pela capacidade de sofrer por Cristo, e segundo, pela Santa Comunhão. Quando nos aproximamos do altar, estamos fazendo algo que o mais poderoso arcanjo não pode fazer. Estamos nos unindo ao Criador em um laço de carne e sangue. Isso deveria nos envergonhar e nos tirar de nossa indiferença. Imagine um anjo observando um ser humano se aproximar do altar. O anjo vê o céu se abrindo e o Criador descendo. E então, o anjo vê o humano parecendo entediado, ou distraído, ou irritado. Como os céus devem chorar com nossa cegueira. Recebemos o pão dos anjos, mas muitas vezes o tratamos como migalhas comuns. Santa Faustina nos chama a despertar para o nosso privilégio. Quando você dá um passo à frente na fila da comunhão, você está caminhando onde os anjos temem pisar. Você está entrando no Santo dos Santos. Deixe este conhecimento retirar sua atitude casual. Deixe-o preencher você com um santo temor. Você está prestes a fazer a maior coisa que um ser humano pode fazer nesta terra. Número 2. O segredo do trono de misericórdia. Estamos nos aproximando do fim da nossa contagem regressiva. Vimos a tragédia da alma morta e a glória da alma viva. Mas e se você se sentir indigno? E se você sentir que seu coração é uma bagunça, mesmo que não seja um túmulo? Aqui reside o grande segredo da divina misericórdia que Jesus revelou a Faustina. Ele disse a ela que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, é remédio para os doentes, mas, e esta é a distinção crucial, é um remédio que deve ser tomado com confiança e arrependimento. Jesus disse a ela: minha filha, não omitas a Santa Comunhão, a não ser que saibas bem que caíste gravemente. As distrações e dúvidas não são obstáculo. Ele quer que nos aproximemos dele. Ele anseia por nós. Ele revelou que quando uma alma se aproxima dele com humildade, reconhecendo sua fraqueza, mas confiando em seu amor, ele realiza um milagre. Ele restaura o que está quebrado. Há uma bela entrada onde Faustina se sente sobrecarregada por sua própria miséria. Ela se sente pequena demais para receber o grande rei e Jesus responde a ela: quanto mais miserável és, tanto mais direito tens à minha misericórdia. Este é o trono de misericórdia. Quando recebemos a comunhão, estamos colocando nossa miséria sobre a sua misericórdia. As faíscas de nossos pecados, pecados veniais e imperfeições, queimam no oceano de sua misericórdia e são extintas. Mas isso requer a atitude de alma viva. Requer que digamos: Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Eu estou vazio, então preenche-me. É diferente da alma morta que diz: eu não me importo. A alma viva diz: eu me importo, mas não consigo fazer isso sozinha. Jesus transforma o coração humilde. Ele repara as rachaduras. Ele aquece a frieza. Ele transforma a pedra em carne. Esta é a promessa. Uma boa comunhão pode reparar anos de danos espirituais. Uma recepção fervorosa da Eucaristia pode quebrar cadeias de vício que o prendem há décadas. Porque não é mais você lutando a batalha. É Cristo dentro de você. Número 1. A promessa de transformação total. Chegamos à realidade final e mais poderosa. Este é o destino final da alma que evita a morte do pecado e abraça a vida da Eucaristia. É a promessa de transfiguração. Santa Faustina escreve sobre um momento em que Jesus lhe disse: desejo unir-me com as almas humanas. Minha grande delícia é unir-me com as almas.
Quando venho a um coração humano na Santa Comunhão, tenho as mãos cheias de toda espécie de graças que desejo dar à alma. E qual é a graça suprema? É tornar-se outro Cristo. Santa Faustina viu que, através de anos de comunhão fiel e amorosa, sua própria personalidade começou a desaparecer e a personalidade de Jesus começou a assumir o controle. Os pensamentos dela se tornaram os pensamentos dele. Os desejos dela se tornaram os desejos dele. O amor dela se tornou o amor dele. Este é o objetivo. Não apenas ser uma boa pessoa, mas ser um portador da vida divina. Jesus prometeu que aqueles que comem a sua carne e bebem o seu sangue permanecem nele. Este permanecer é uma transformação total. Imagine um pedaço de ferro jogado no fogo. A princípio, o ferro é frio e preto, mas conforme fica no fogo, começa a brilhar. Torna-se quente, emite luz, torna-se como o fogo, embora ainda seja ferro. É isso que acontece com a alma viva na Eucaristia. Nós somos o ferro, Jesus é o fogo. Se estamos mortos, frios e resistentes, cobertos com o barro do pecado, o fogo não pode entrar em nós. Mas se estivermos limpos e abertos, assumimos as propriedades de Deus. Nós nos tornamos pacientes onde éramos irados. Nós nos tornamos generosos onde éramos egoístas. Nós nos tornamos corajosos onde éramos medrosos. Esta é a realidade horripilante, virada de cabeça para baixo. O horror da alma morta é que ela perde essa glória. A alma morta escolhe a escuridão do túmulo, em vez do fogo do Deus vivo. A escolha é sua. Meus queridos amigos, companheiros de viagem nesta estrada para a eternidade, as visões de Santa Faustina nos deixam com uma escolha clara. Toda vez que vamos à missa, estamos em uma encruzilhada. Um caminho leva à alma morta. É o caminho da rotina, da indiferença, do pecado não confessado, de tratar Deus como um objeto morto. É um caminho que causa dor a Jesus e deixa nossas próprias almas famintas e frias, cheias do fedor do mundo. O outro caminho leva ao tabernáculo vivo. É o caminho da preparação. É o caminho da confissão antes da comunhão. É o caminho de falar com Jesus após a missa. É o caminho de confiar que Ele está verdadeiramente lá. Jesus disse a Santa Faustina: Eu sou teu e tu és meu. Ele quer ser seu. Ele quer entrar em sua vida, não como um juiz, mas como um salvador. Ele quer encontrar alimento em seu coração, o alimento do seu amor. Então, o que você fará no próximo domingo? Você oferecerá a Ele um túmulo ou oferecerá a Ele um trono? Aplicação prática. Como se preparar? Para garantir que nunca caiamos na tragédia da alma morta, aqui está um plano triplo simples inspirado em Santa Faustina. 1. O exame. Antes mesmo de sair para a igreja, pergunte a si mesmo: há algum pecado grave na minha consciência? Se a resposta for sim, não receba. Vá à confissão primeiro. Não há vergonha em esperar. Há apenas honra em respeitar o Senhor. Se você não pode ir à confissão, faça uma comunhão espiritual e deseje-o com lágrimas. Ele o abençoará por sua reverência. 2. O convite. No caminho para a missa, convide Jesus. Diga: Senhor, meu coração é pequeno e empoeirado, mas quero que seja um jardim para ti. Vem e planta tuas flores. 3. A conversa. Após a missa, não tenha pressa. Fique por 5 minutos. Feche os olhos. Imagine-o sentado no centro do seu coração. Diga a ele: Jesus, tu estás aqui. Eu te amo. O que queres dizer para mim? E então escute. Se você fizer isso, nunca será um objeto morto. Você será uma chama viva. Você será a consolação do coração de Jesus. Uma oração final de entrega. Vamos terminar esta missão de resgate com uma oração de entrega total, pedindo a Jesus que reviva qualquer parte de nossas almas que tenha morrido. Senhor Jesus, pão da vida, sinto muito pelas vezes em que te tratei como um objeto morto. Sinto muito pelas vezes em que te recebi com um coração frio e indiferente. Sinto muito pelas vezes em que te deixei sozinho na prisão da minha alma, enquanto eu perseguia o mundo. Lava-me com teu sangue precioso. Faz do meu coração um tabernáculo vivo. Não encontres o fedor do pecado em mim, mas o perfume do arrependimento. Eu te convido a entrar.
Dou-te permissão para me mudar. Incendeia-me com o teu amor. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Se esta mensagem tocou sua alma, se você sente o chamado para despertar do sono da alma morta, compartilhe esta mensagem com outra pessoa. Você nunca sabe qual alma está esperando por esta tábua de salvação. Que a divina misericórdia de Deus inunde seu coração e que cada comunhão que você receber de hoje em diante seja um mantegoso do céu. Deus abençoe você.